Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente da Autoridade de Gestão. Sr. Ministro, a sua intervenção durante a tarde, nas duas audições, reconduz-nos a duas dimensões. Portanto, a dimensão do edifício, o Sr. Ministro enumerou, portanto, e aí o problema da comunicação não tem sido problema do Ministério, em relação à comunicação tem funcionado bem, portanto, nós ouvimos sucessivamente... Sr. Deputado, não se importa de encostar o microfone que vão ser largados apoios, têm adotado medidas, portanto, ao nível da comunicação tem estado perfeito. O problema é ao nível dos resultados, Sr. Ministro, é que os resultados são uma frustração, portanto, são uma frustração e não somos nós que a dizemos, somos nós que o dizemos, quem o diz é o setor, são os agricultores, portanto, aí é que de facto se verifica essa frustração. Porque nós temos ouvido ao longo da tarde o Sr. Ministro a queixar-se de... Sr. Ministro, mas o Governo é para governar. Portanto, e os governos sucedem-se uns aos outros. E o Sr. Ministro queixa-se da falta de dinheiro exatamente por aquilo que diz que o setor tem, que é dinâmica. Portanto, o governo anterior introduziu dinâmica no setor, que leva o Sr. Ministro a queixar-se da falta de dinheiro para essa dinâmica do setor. Portanto, vamos a ver se nos entendemos, ao Sr. Ministro. Porque, de facto, aquilo que são os resultados. E o Sr. Ministro enumerou-os. Já viu, mas estamos quase em novembro. O Sr. Ministro construiu este edifício todo, que também é importante, do Ministério, da criação da Comissão Técnica, da Comissão da Seca, e declarou a seca severa em 30 de junho de 2017. E agora é que o Sr. Ministro está a anunciar medidas, algumas antecipações. Estamos em novembro. O Sr. Ministro estava à espera que não houvesse seca, não é? Portanto, se demorou este tempo todo a implementar as medidas, estava à espera que não existisse seca. Aliás, aquela medida que o Sr. Ministro anunciou logo a abrir, não é medida nenhuma destinada à seca. É uma medida que tem acontecido sucessivamente nos últimos anos e tem acontecido para os outros países, que é a possibilidade de antecipação, exatamente para esta altura, portanto, e que não foi para Portugal. Foi para os outros países também, mais 7 ou 8 países, portanto, que são as ajudas anuais normais. Portanto, se não fosse isso, o Sr. Ministro é que estava a não cumprir aquilo que era a prática que tem vindo a ser instituída ao longo dos últimos anos. Portanto, aí, ao Sr. Ministro, portanto, isso não há volta a dar-lhe. Portanto, de facto, foi importante o edifício que o Ministério construiu, das resoluções e os despachos, foi importante isso, mas devia-se ter começado a partir do momento em que declarou a seca severa em 30 de junho de 2017. Mas depois, a partir daí, foi um hiato imenso de tempo em que praticamente não foi feito nada. Portanto, a não ser a monitorização. De facto, a monitorização foi feita. E deram resultados em que o Governo teria que ser consonante com os resultados que foram apresentados. Portanto, quanto ao nível dos cereais de outono, dos prados, das culturas de primavera, das culturas arbóreas, do abobramento e da apicultura, verificámos que os problemas se iam acentuando e agravando ao longo deste tempo, portanto, passou julho, agosto, setembro, quase outubro, e o Sr. Ministro agora, aquilo que nos dá é uma manchete de quase nada. Portanto, mal feito fora que não existisse nada no princípio de novembro. Portanto, de facto, é muito pouco aquilo que foi feito em relação a estas matérias. Mas existem muitas, e o Ministério, de certeza que foi receptáculo de muitas propostas que ainda não estão contempladas e que tecnicamente fazem sentido e que podem ser e que o Governo pode assumir, como sejam a manutenção para o ano de 2018 das medidas preparadas e executadas para a mitigação dos efeitos da seca em 2017, a avaliação da possibilidade da flexibilização dos minis, o reforço relativo à operação do 322. O Sr. Ministro diz-nos que a questão do abobramento foi atendida, mas, entretanto, o problema estendeu-se a muito mais outras áreas. Existem inúmeras regiões do país em que estão a sentir esse problema, portanto, e essa medida tem que ser reforçada. Portanto, e depois existem, ao nível burocrático, muitas outras medidas que são importantes e que, de facto, o Ministério também deveria dar resposta. Portanto, uma vez que estamos numa situação de exceção, o Ministério devia dar resposta. Portanto, ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro, aproveitando a influência e o peso político, devia também conseguir que o Orçamento de Estado reforçasse medidas do PDR. Portanto, isso era o mínimo que se exigia.
tendo existido, de facto, várias situações de exceção, portanto, temos a questão dos incêndios, temos a questão da seca, portanto, fazia todo o sentido que, de facto, o PDR visse o seu pacote financeiro reforçado e o orçamento reforçado, portanto, e continua fechado ao fim deste tempo todo. Portanto, estamos um pouco com uma seca. Portanto, vamos resolver o problema ou então vamos esperar que as coisas corram bem e que tenhamos sorte. Mas o passado recente diz-nos que às vezes o azar bate-nos à porta. O azar às vezes bate-nos à porta e depois não é depois do azar nos bater à porta, porque se não atendermos à resolução de muitas destas questões, toda esta dinâmica, todo esse problema de dinheiro que o Sr. Ministro tem, depois com a perda de capacidade produtiva, todas essas situações, se calhar resolvem um problema, mas resolvem pela negativa. Obrigado, Sr. Presidente.